Esse é o vídeo de suporte 1 de 3, referente ao capítulo 8, reações de formação da ligação carbono-carbono, síntese com éster malônico e reação multicomponente, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Então, nessa aula agora, a gente começa a falar de reação utilizando o composto malonato de dietila, ou éster malônico. O éster malônico, ou malonato de dietila, é esse líquido incolor que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo da tela. Ele é um líquido bastante inflamável, ele é tóxico, mas é um reagente bastante útil em laboratório de síntese orgânica. A partir dele vocês vão descobrir que dá para sintetizar também um monte de compostos com interesse comercial. Assim como o acetato de etila, que nós vimos no capítulo anterior, agora nós vamos descobrir que o malonato de dietila também é um reagente químico com uma aplicação química muito forte, muito grande. Essa é a estrutura do malonato de dietila. Olha aqui, mais uma vez eu tenho carbonilas e um carbono alfa contendo hidrogênios que podem ser removidos por base suficientemente forte para remover esses hidrogênios daqui. Então formar ânions enolatos nessa posição que podem atacar centros positivos, reagir com eletrófilos. O malonato de dietila, a estrutura dele, são dois ésteres de um lado e do outro da estrutura conectados a grupos etil, CH2, CH3. A gente pode simplesmente representar isso daqui com essa sigla aqui, o ET, como você já estava acostumado a fazer isso desde o capítulo anterior. Em termos de preço, o malonato de dietila, até o ano passado, ele estava custando 1 kg ou 1 litro, R$ 385. Esse é o custo, ele é um pouco mais barato do que o acetato de etila. Agora, que reações a gente consegue fazer utilizando esse composto no laboratório? A primeira delas é a síntese de ácidos carboxílicos. A gente consegue sintetizar ácidos carboxílicos substituídos, ou seja, criar cadeias carbônicas de ácido carboxílico utilizando esse composto. Vamos começar aqui vendo o caso dos ácidos carboxílicos monoalquílicos. Então, malonato de dietila em contato com a base forte etóxido de sódio em etanol e depois uma segunda etapa, um haleto de alquila, seguido de hidrólise básica e aquecimento. Olha o composto que acaba aparecendo. Mais uma vez, o padrão é o mesmo. Nesse momento vocês vão ver que muitas das reações se assemelham muito às reações do capítulo anterior. Esse carbono aqui, o carbono alfa, é exatamente esse carbono. E a cadeia carbônica que você está vendo aqui, nessa posição, veio da cadeia carbônica do haleto de alquila que foi empregado nessa síntese. De novo, alguma coisa acontece que faz desaparecer esse grupamento e nós vamos discutir o quê? Um exemplo específico, você consegue sintetizar esse ácido carboxílico aqui, com essa cadeia carbônica de 4 carbonos a partir do brometo de butila. Malonato de dietila em contato primeiro com etóxido de sódio, seguido do contato com brometo de butila e, por fim, hidrólise básica, produz esse composto final, onde esse carbono aqui é exatamente esse carbono aqui. Essa cadeia carbônica se acoplou aqui ao carbono alfa por um mecanismo que vocês vão ver que, na verdade, vocês já conhecem. Ele é exatamente igual ao que você já viu antes. Então, na primeira etapa, nós sabemos que existem hidrogênios ácidos aqui. Colocar malonato de dietila em contato com etóxido de sódio significa remover um desses hidrogênios para formar um ânion enolato, nesse caso aqui um enolato de diéster. A carga negativa vai se estabilizar nessas duas carbonilas por ressonância. É claro que, mais uma vez, esse ânion poderia atacar aqui na carbonila. Só que aí, quando o par de elétrons fosse para o oxigênio e descesse, ele iria expulsar um ânion etóxico do mesmo jeito. Então, essencialmente, eu não iria ter mudança nenhuma, eu não teria uma reação química. É por isso que, inclusive, não se pode utilizar soda cáustica aqui no começo para remover esse hidrogênio. Usar NaOH, ou H- iria promover a hidrólise básica aqui desses ésteres e essa reação não iria funcionar. Então, na segunda etapa, quando esse composto agora com uma carga negativa no carbono alfa é colocado em contato com um haleto de alquila, a mesma coisa que vocês já viram antes: centro positivo, centro negativo, ligação fraca, bom grupo abandonador. Uma SN2 ocorre no carbono 1 do haleto de alquila, promovendo a formação de uma nova ligação carbono-carbono. Está aqui, a nova ligação química formada a partir desse ataque nucleofílico SN2.
As mesmas coisas que nós já vimos antes com acetato de etila continuam valendo aqui. Eu não posso utilizar aletos de alquila terciários, porque se eu fizer isso eu vou acabar favorecendo as reações de eliminação, não as reações de substituição nucleofílica. SN2 eu preciso que não haja impedimento estérico nessa área aqui da molécula que vai sofrer o ataque nucleofílico. Na próxima etapa, se você submeter isso daqui a um aquecimento e uma hidrólise básica, éster em meio básico hidrolisa. Nesse caso, agora a gente tem na molécula dois ésteres, tanto desse lado quanto do lado de cá. Então não tem como direcionar a hidrólise básica para acontecer só de um dos dois lados. Ela vai acabar acontecendo dos dois lados e eu vou ter a formação dos dois ácidos carboxílicos correspondentes. Só que agora, a própria base ou o próprio aquecimento vai acabar descarboxilando esse ácido dicarboxílico. Não tem como você manter aqui, duas funções orgânicas ácido carboxílicos separadas por um carbono sp3. Por que não tem jeito? Isso é um ácido carboxílico, carbono alfa, carbono beta, eu tenho uma carbonila aqui. Ter uma carbonila no carbono beta em relação ao ácido carboxílico significa que isso daqui vai conseguir se desprender na forma de gás carbônico, pelos mesmos mecanismos que nós já estudamos anteriormente. Então, nesse caso aqui, não importa se aqui é um ácido carboxílico. O que importa é que essa carbonila tem pares de elétrons livres, esse hidrogênio aqui pode ser capturado pela carbonila que está aqui na esquerda para formar um derivado enol. Ele, inclusive, por esse caminho, ele não passa por formação de intermediário com carga, é simplesmente um enol neutro, que acaba se reorganizando. Você consegue desenhar o mecanismo no seu caderno, que a forma enólica acaba se reorganizando para a forma carbonílica, nesse caso aqui dando origem ao ácido monoalquil carboxílico, que é o produto final dessa síntese. A descarboxilação poderia ocorrer por essa carboxila ou por essa carboxila. Tanto faz. Nos dois casos, se eu considerar esse ácido carboxílico, esse é o carbono alfa em relação a ele, e esse é o carbono beta em relação a ele. Então, do mesmo jeito, a descarboxilação aqui acaba gerando, na verdade, o mesmo composto. Qual que é o mecanismo animado dessa síntese? O que está acontecendo dentro de um Erlenmeyer quando a gente faz essa reação química? A primeira etapa remove, então, o hidrogênio que está aqui no carbono alfa do malonato de dietila, formando um ânion, um carbono com carga negativa, que se estabiliza por ressonância. Só que aí eu tenho aqui um carbono positivo, porque o átomo mais eletronegativo bromo polariza essa ligação com o carbono 1, criando aqui um foco de carga positiva que atrai esse foco de carga negativa. Quando essa atração eletrostática coloca os dois suficientemente próximos, esse carbono do malonato de dietila usa esse par de elétrons para se acoplar ao carbono 1, ao mesmo tempo que do outro lado o bromo se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado ao carbono 1. Isso vale a pena porque eu tiro a carga de átomos do segundo período e passo a carga para o átomo do quarto período, um átomo melhor para acomodar essa carga negativa, já que ele é polarizável. Na próxima etapa, quando você submete o éster à hidrólise básica, a gente acaba liberando duas moléculas de etanol e formando os ácidos carboxílicos correspondentes desses ésteres. Como agora a gente tem um ácido carboxílico separado por um carbono de uma carbonila, isso daqui pode se desprender na forma de gás carbônico. Isso pode ocorrer espontaneamente, você pode acelerar isso com aquecimento, ou também se você mantiver o meio básico. A própria soda cáustica já é o suficiente para promover essa descarboxilação. E por fim você termina com seu ácido carboxílico monoalquílico. Você insere a cadeia carbônica que você quiser nesse átomo de carbono. Outro tipo de reação, do mesmo jeito que a gente consegue inserir uma cadeia carbônica, a gente também consegue inserir duas cadeias carbônicas no carbono vizinho a um ácido carboxílico. Olha esse exemplo específico aqui. Malonato de dietila. Numa primeira etapa, você coloca em contato com etóxido de sódio. Numa segunda, adiciona um equivalente de brometo de butila. Na terceira etapa, você adiciona mais uma vez outro equivalente de etóxido de sódio. Numa quarta etapa, mais um equivalente de brometo de butila. Por fim, a hidrólise básica acaba produzindo esse composto. As duas cadeias carbônicas de 4 carbono entram aqui na estrutura, exatamente nesse carbono, que é esse carbono aqui,
para produzir esse ácido carboxílico dialquílico. O mecanismo a gente nem precisa detalhar ele tanto, você já consegue acompanhar aqui com mais clareza o que está acontecendo. Malonato de dietila em meio fortemente básico, com etóxido de sódio, ele remove esse hidrogênio daqui e promove uma substituição nucleofílica nesse carbono 1, promovendo a formação da primeira ligação carbono-carbono. Se eu hidrolisar isso em meio básico agora, eu acabo produzindo um ácido carboxílico monoalquílico. Mas eu não preciso parar a reação aqui, porque aqui ainda tem um átomo de hidrogênio, ele só não está representado. Mas aqui, entre essas duas carbonilas, ainda tem um hidrogênio que é ácido. Então, se eu adicionar um segundo equivalente de etóxido de sódio, eu vou remover esse hidrogênio daqui e formar novamente um nucleófilo. Se eu adicionar, então, um segundo equivalente de brometo de butila, esse nucleófilo vai atacar esse carbono 1 e eu vou acoplar uma segunda cadeia carbônica nesse mesmo carbono alfa. Repara que eu não preciso colocar aqui na primeira etapa e na segunda etapa o mesmo aleto de alquila. Se eu quiser adicionar cadeias carbônicas diferentes, eu posso. Basta aqui usar um aleto de alquila e aqui utilizar outro aleto de alquila, que você vai terminar com duas cadeias carbônicas diferentes. Esse método não está limitado a cadeias carbônicas iguais. Agora eu não tenho outra opção. Como não existe aqui mais átomos de hidrogênio, eu não consigo mais colocar outras cadeias carbônicas aqui. Então agora eu vou hidrolisar em meio básico, vou obter os ácidos carboxílicos correspondentes e liberar duas moléculas de etanol. De novo, um ácido carboxílico separado de um carbono sp3 de outro ácido carboxílico. Isso daqui vai descarboxilar com aquecimento, com base ou com o tempo. Nesse caso, quando a molécula de gás carbônico sair, nós vamos terminar só com uma carboxila vizinha a esse carbono alfa, esse carbono aqui, exatamente esse. E agora nós temos duas cadeias carbônicas conectadas ao carbono alfa carbonílico desse ácido carboxílico. Olha um exemplo industrial. Malonato de dietila em contato com etóxido de sódio, depois brometo de propila. Terceira etapa, etóxido de sódio de novo e brometo de propila de novo, seguido de hidrólise básica, forma esse composto, um ácido carboxílico, vizinho ao carbono alfa, que tem dois grupos propil, que agora você já sabe como é inserido. Essa molécula aqui é o valproato sódico, na verdade aqui está na forma de ácido carboxílico. Se você reagir esse ácido carboxílico com soda cáustica, você forma o carboxilato de sódio, aí forma o valproato de sódio, que é um anticonvulsionante e estabilizante do humor, muito utilizado no tratamento de epilepsia, convulsão, transtorno bipolar, enxaqueca, ou seja, é um medicamento. As aplicações dele estão todas aqui. Isso é simplesmente um exemplo industrial dessa síntese que vocês estão vendo aqui agora nesse capítulo. Agora, análise retrosintética. Como planejar uma síntese utilizando o malonato de dietila? Quando você vê uma molécula dessa, um ácido carboxílico vizinho a um carbono, de onde saem duas cadeias carbônicas. Estão vendo? Esse carbono aqui, vizinho ao ácido carboxílico, tem uma cadeia carbônica aqui para baixo e uma cadeia carbônica aqui para cima. Um esqueleto carbônico muito comum em medicamentos, por exemplo. Pessoal, mesma história. Nesse carbono aqui, no carbono alfa, a gente consegue acoplar cadeias carbônicas se eu utilizar o malonato de dietila. Então, vamos apagar essa ligação e pensar um pouco. Quais seriam os síntomas dessa molécula alvo que a gente está vendo aqui? Vizinho ao carbono de uma carbonila, é melhor colocar aqui uma carga negativa, porque essa carga negativa pode se estabilizar por ressonância. Então, se aqui é o síntoma negativo, os outros obrigatoriamente têm que ser os sintomas positivos. Então, eu preciso que esse carbono ataque aqui esse carbono de baixo. Eu também preciso que esse mesmo carbono ataque esse carbono aqui de cima, para formar ligações simples, ligações sigmas. Então, eu tenho que ter aqui algo conectado no reagente, no material de partida, que não se incomode de sair. Eu tenho que ter algo conectado aqui nesse carbono, algo que não se incomode de sair. E aqui eu preciso de um equivalente sintético que consiga produzir esse ácido carboxílico no final. Nós já sabemos que aqui basta colocar um átomo de halogênio, porque quando o nucleófilo atacar aqui, o halogênio vai se desacoplar e levar embora a carga negativa sem problema nenhum. A mesma coisa aqui embaixo. E o equivalente sintético de um ácido carboxílico é o malonato de dietila.
A gente consegue fazer esse ânion-enolato atacar aqui, consegue fazer esse ânion-enolato atacar aqui, depois a hidrólise básica, remove esses ésteres, formando ácidos carboxílicos, onde um deles vai descarboxilar para dar origem ao ácido carboxílico, nesse caso aqui, dialquílico, com duas cadeias carbônicas conectadas ao carbono alfa. A gente não consegue sintetizar ácidos dicarboxílicos se eles estiverem separados por um carbono sp3. Mas a gente consegue sintetizar ácidos dicarboxílicos se eles estiverem separados por pelo menos 2 átomos de carbonos sp3. Olha um exemplo de síntese utilizando malonato de dietila para formar ácidos dicarboxílicos. Malonato de dietila primeiro é colocado em contato com etóxido de sódio, mais uma vez a mesma ideia. Depois é colocado com um dialeto orgânico, com uma cadeia carbônica que pode variar. Esse N aqui é o número de grupos CH2 que eu posso ter. 2, 3, 4, 5, o que você quiser. Numa terceira etapa, se você adicionar mais um equivalente do malonato de dietila, aqui está faltando um grupo O-etil, pessoal, é o malonato de dietila, então bota aí no seu caderno, aqui é um grupo O-etil. Se eu adicionar mais um segundo equivalente de malonato de dietila na sua forma de ânion, na sua forma de enolato, e por fim submeter esse sistema a uma hidrólise básica, eu vou terminar com esse composto aqui, ó, um ácido dicarboxílico. Repara o seguinte, ó, tem aqui um carbono, um tanto de grupo CH2, então está aqui, o mesmo número de grupo CH2 que veio no reagente termina aqui também no produto. Então, se eu reparar bem, ó, essa parte central da molécula é essa, então esse carbono provavelmente é esse que estava ligado ao átomo de bromo. Esse carbono provavelmente é esse que estava ligado ao átomo de bromo. E aí eu vejo que esse carbono aqui aparentemente é esse. E esse carbono aqui aparentemente é esse de cá. Bom, vamos entender melhor essa síntese olhando primeiro um exemplo específico. Olha o que a gente consegue sintetizar no laboratório. Esse ácido dicarboxílico, agora separado por 4 carbonos, na verdade, por 6 carbonos, a gente consegue manter essas carboxilas aqui. Então, malonato de dietila em contato com etóxido de sódio, seguido do contato com 1,4 de bromobutano, que é esse composto aqui, um dialeto. Na terceira etapa, de novo, aí corrige no seu caderno mais uma vez, aqui é um grupo O-etil. De novo, adicionando outro equivalente de malonato de dietila na sua forma de ânion, na sua forma de enolato, seguido da hidrólise em meio básico, produz esse ácido dicarboxílico. Os 4 carbonos que você está vendo aqui são esses 4 carbonos que você está vendo aqui na estrutura final. Qual o mecanismo dessa reação? Como ela ocorre? Mais uma vez, aqui eu não preciso perder muito tempo, vamos dizer assim, porque você já sabe que o íon etóxico vai remover o hidrogênio e colocar um par de elétrons livres em cima do malonato de dietila, formando um ânion. Na próxima etapa, o que vai acontecer é que esse ânion vai atacar um dos carbonos desse dialeto de alquila. Pode ser o carbono 1 ou pode ser o carbono 4. Até aqui não tem grandes novidades. Nesse momento, pessoal, se você submeter esse composto à hidrólise básica, nós vamos fazer isso aqui virar ácidos carboxílicos, um deles vai descarboxilar, eu vou terminar com um ácido monocarboxílico, contendo aqui um bromo na posição 4 nessa cadeia carbônica. Mas eu posso fazer o seguinte, e se eu agora adicionar um segundo equivalente sintético de malonato de dietila na sua forma de ânion, onde eu já reagi o malonato de etila com etóxido de sódio, já produzi esse ânion, e agora eu vou adiciono dentro desse Erlenmeyer um outro equivalente desse ânion aqui. Eu ainda tenho nessa posição um carbono positivo e um bom grupo abandonador. Esse ânion vai acabar atacando o carbono 4, expulsando o átomo de bromo como grupo abandonador numa SN2, e olha a nova ligação carbono-carbono que eu acabo formando aqui embaixo. Agora eu tenho a cadeia carbônica do dialeto de alquila conectado a uma molécula de malonato de dietila pelo carbono 1 e pelo carbono 4 também outra molécula de malonato de dietila conectada. Se eu submeter agora essa molécula à hidrólise básica, todos esses ésteres que vocês estão vendo aqui vão hidrolisar para dar origem aos ácidos carboxílicos correspondentes.
Mas nem todos esses grupos funcionais ácidos carboxílicos vão ficar na estrutura. Por exemplo, aqui, ó, esse ácido carboxílico está separado de um carbono sp3-alfa de outra carbonila. Aqui embaixo também, um ácido carboxílico separado de um carbono alfa-sp3 de uma carbonila. Isso quer dizer que esse aqui vai descarboxilar e esse também. Poderia ser esse e esse, dá origem à mesma molécula na verdade. O aquecimento ou a base vão acelerar a formação desse composto aqui, ó, um ácido carboxílico, um ácido dicarboxílico. E agora essas duas carboxilas permanecem na estrutura sem problema nenhum, porque elas não estão separadas por apenas um carbono sp3, elas estão separadas por vários átomos de carbono sp3, então essa molécula permanece nesse formato que vocês estão vendo aí. Mecanismo animado de novo. O malonato de dietila, na sua forma de ânion, ataca o carbono 1, expulsa o átomo de bromo como grupo abandonador. Num segundo momento, se você adicionar um outro equivalente de malonato de dietila, ele vai atacar o carbono 4, expulsar o átomo de bromo como grupo abandonador para formar esse composto. Se esse composto sofrer uma hidrólise básica, a gente vai liberar as 4 moléculas de etanol, formando 4 unidades de ácido carboxílico. Mas essa unidade e essa unidade estão posicionados aqui na posição beta em relação a esse ácido carboxílico, tem uma carbonila, exatamente igual aqui. Na posição beta em relação a esse ácido carboxílico tem uma carbonila. Isso quer dizer que essa molécula vai descarboxilar, produzindo 2 moléculas de gás carbônico, e olha o que a gente fica para trás. Um ácido dicarboxílico. O tamanho dessa cadeia carbônica aqui vai ser ditado pelo tamanho do dialeto de alquila que você utilizar como material de partida nessa síntese em específico. Olha um exemplo industrial, a síntese do nylon, esse polímero aí bastante utilizado pela sociedade. O ácido adípico é sintetizado, pode ser sintetizado por esse caminho de reação que você acabou de ver. Basta utilizar um dialeto de alquila, nesse caso aqui, ó, basta utilizar o 1,2 de bromo etano. Você pode desenhar todo o mecanismo aí na sua casa para se convencer de que o ácido adípico pode ser obtido por esse caminho de síntese que você acabou de ver. Se o ácido adípico for submetido à reação com cloreto de tionila, a gente coloca aqui, ó, 2 unidades de cloreto de tionila. Na próxima etapa, se a gente reagir esse composto que tem 2 unidades de cloreto de acila com esse composto aqui, uma diamina, separada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ó, estão vendo aqui? A gente vai promover reações de formação de amidas, onde esse par de elétrons vai atacar essa carbonila, a dupla vai se romper, vai para o oxigênio, quando ela voltar expulsa o cloro, que leva um hidrogênio para formar aqui a amida. E a gente vai formar várias dessas ligações amida, formando grandes cadeias carbônicas, polímeros. Isso daqui é a estrutura do nylon, é uma poliamida, como nós estamos vendo aqui. Vários tipos de polímeros podem ser sintetizados variando o tamanho dessa cadeia carbônica. Se a gente aumentar o tamanho da cadeia carbônica aqui ou diminuir, aumentar o tamanho da cadeia carbônica aqui ou diminuir, nós vamos produzir polímeros com propriedades físicas diferentes do nylon. Se eu colocar ramificações, se eu tirar ramificações, se eu aumentar, diminuir, tudo isso vai criar cadeias carbônicas aqui, ó, com coisas diferentes, com tamanhos diferentes. Isso vai gerar propriedades físicas, propriedades mecânicas diferentes para esses polímeros em função de como você começa essas sínteses. Agora então você vai ler o capítulo 8 da apostila, o item 1, 1.A, 1.B e 1.C. E aí vai resolver os exercícios 1, 2, 3 e 4. E o material complementar é o Solomos, que está disponível no site da biblioteca.